Deus, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos. Amados, é incrível e parece até uma contradição. Depois do grande, do maravilhoso, do esplêndido, maior sermão de Cristo na face da terra, que é o Sermão dos Montes, que a gente vê hoje, existem centenas de livros só sobre esse sermão. Foi um sermão que criou a pedagogia de Cristo, de sentar-se, o método de sentar-se, de se aproximar, mas gerar esperança nas pessoas. E depois desse grande sermão dos montes, Jesus simplesmente dirige-se para os seus discípulos e fala uma coisa que para nós brasileiros, na nossa época, talvez alguns anos atrás tivesse sentido, talvez há 100 anos atrás tivesse sentido, talvez há 500 anos atrás tivesse sentido, mas no nosso tempo parece que não tem muito sentido dizer que nós somos o sal da terra. Por que Jesus dirige-se aos seus discípulos depois de um grande sermão? E olhem que esse vós sois o sal da terra é preparando todos os discípulos para a segunda fase de discursos, que vai ser: tu ouviste no passado, porém eu vos digo, a mudança de comportamento. Por que então, entre esse sermão do monte e depois os grandes sermões de mudança de comportamento, por que no meio, no recheio, conter essa colocação: vós sois o sal da terra? Bom, em primeiro lugar, precisamos voltar no tempo, 2000 anos atrás. Sal era uma coisa extremamente, mas extremamente cara. Para vocês terem uma ideia, muitos soldados, e aí o termo de soldado vem efetivamente da palavra sal, que é sal dado em função de um trabalho, e muitos soldados romanos recebiam o sal como pagamento. O sal chegou a ter um valor acima do ouro. Pra vocês terem uma ideia do quanto era isso importante. Mas acima de tudo isso, o sal era algo extremamente precioso para o judeu. Pra vocês terem uma ideia, só para termos uma ideia, vamos abrir a palavra de Deus em Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico capítulo 2, versículo 13. Vocês terem uma ideia de quanto é importante. Levítico 2, 13. Diz assim a palavra do Senhor: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar sal. Era obrigatório qualquer judeu, quando ia oferecer uma oferta ao Senhor, seja ela qual fosse, mesmo a oferta do pobre, que era 2 pombinhas e um bolinho de farinha, toda a oferta ao Senhor era untada com sal. Sal era o que daria gosto à sua oferta a Deus. O sal era o que preservaria a sua oferta para Deus. O sal garantiria que quando estivesse na sua oferta, nenhuma imundície, nenhuma mosca, nenhum inseto pousaria e depositaria ali imundície para contaminar a oferta ao Senhor. Lembrar que a oferta para o judeu era aquilo de mais sagrado que ele poderia dar a Deus. Por isso a oferta tinha que ser pura, completamente pura. Então, nesse contexto, imagine nós, há 2000 anos atrás, quando ouvíssemos falar do sal, saberíamos que Jesus estava nos colocando em um patamar, em uma altura de honra, de respeito. Por isso que ele agora sim, tendo essa explicação, a gente começa a entender: vós sois aquilo que é mais importante na terra para mim. Vós sois o sal da terra. São vocês que dão gosto à palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6,
Paulo vai dizer que a nossa palavra seja sempre temperada com sal, que dê gosto às pessoas que nos ouvem. Precisamos ser pessoas, preciso ser um homem ou preciso ser uma mulher de Deus, que quando as pessoas me ouçam falar, tenha prazer em ouvir, que a minha palavra seja temperada de tal maneira que dê gosto àquilo que eu estou falando de Deus para ela, e não a expulse, a repulse, a que afaste da minha presença. Tem pessoas que quando nós vamos ouvir falar de Deus, a gente rapidamente sai, porque a gente sabe que ou é aquela mensagem sempre do Deus da vara, do Deus da destruição, do Deus que vai cortar, do Deus que vai matar. A gente não tem mais paciência para ouvir essas coisas. Mas tem pessoas que quando começam a falar de Deus, nós paramos, porque vem coisa boa, coisa que nos faz alimentar a esperança de Deus. Eu sei, eu estou errado, Deus, eu sei, eu estou pecando, Deus, eu sei, eu estou tentando, mas como é bom saber que o Senhor se importa comigo. Eu vou tentar mais uma vez. Deus, obrigado. Sabe, isso é importante. Quando a gente começa a ouvir palavras que nos fortalecem, nos atraem para Deus. Eu fico imaginando em todo o ministério de Jesus, a sua vida diariamente era fortalecer os seus discípulos. Durante 3 anos, no café da manhã, no almoço, na janta e durante a noite, o seu discurso era fortalecer, fortalecer, fortalecer. E os discípulos ainda passaram por dificuldades depois da morte de Jesus. Por isso nós precisamos de um discurso que seja temperado com sal, que dê gosto às palavras de Deus nos nossos lábios, que faça com que as pessoas nos olhem, nos respeitem, nos amem, não por nós, mas por Deus estar dentro de nós. É fundamental entendermos que quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, Ele está dizendo: você dá gosto à minha mensagem na terra, você tempera a minha mensagem, você faz a diferença na minha mensagem. E falar em sal, gente, todo mundo aqui já pode ter até comido algum alimento sem absolutamente nenhum sal, sabe que não tem gosto. Botou uma pitadinha de sal, o gosto começa a vir. Mas o fantástico do sal, eu já disse isso aqui na igreja uma vez, é que quando você põe a sua pitada de sal, ela dissolve completamente em todo o conteúdo. Ela não fica reservada em uma parte, ela não fica presa de um lado, ela não fica isolada, ela consegue absorver e contaminar todo o ambiente aonde ela foi inserida. E você não consegue mais identificá-la como substância, você consegue sentir o gosto. Por outro lado, se nós erramos a concentração de sal, ela fica intragável. Ela começa a dizer que não estou boa para ser. Até vocês vêm ver, né? Não tem problema. Vocês duas ficam, só o cachorro que sai. As duas criancinhas ficam, só o cachorrinho. Venham ouvir a palavra de Deus, venham vocês duas. Aí vejam bem, gente. Pronto, agora vocês ficam aí, os cachorrinhos ficam lá fora, agora vamos sentar aqui. Agora vejam bem. Quando nós erramos a concentração de sal, a comida fica intragável, ninguém consegue mais se alimentar. Às vezes perdemos toda uma panela de alimentos. É a mesma coisa quando queremos dar uma dose que Deus não nos deu para levar para alguém. A gente afasta as pessoas, a gente cria um ambiente que as pessoas não querem nem mais nos ver. Por isso que precisamos ter um senso do que vamos dosar na palavra de Deus para trazer ao povo. O que é que Deus quer conosco? Um texto maravilhoso que eu vejo em Mateus, nós estamos lendo, é que quando Deus diz assim: vós sois o sal da terra, Deus está dizendo: poxa, quanto eu te amo. Aí Ele vai dizer agora uma coisa interessante:
Mas, e se você estiver insípido? E se você estiver sem o gosto já do Evangelho na sua vida? E se você não estiver mais com aquilo que faz a diferença entre eu e você? Qual vai ser o valor que você vai ter? O incrível é que para Deus continua tendo valor, mas não mais para os homens. Veja que o texto diz assim, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para mais nada presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelos e não por Deus. Deus nunca nos pisa. Deus nunca nos lança fora. Independente de como esteja a nossa vida, independente do que nós estejamos passando, Deus nunca vai pisar em nós. Agora os homens se aproveitam. Os homens se aproveitam, mas Deus não. Veja que Deus, Ele está sempre pronto a tentar restaurar. Eu trabalhei em uma indústria há alguns anos. Trabalhávamos com sal, nós pegávamos o cloreto de sódio e transformávamos em vários elementos. Eu nunca vi, não conheço um termo sal insípido, nunca vi um sal que não tivesse o gosto de sal, a não ser quando ele era quebrado e transformado em vários elementos químicos. Mas deve existir, deve existir. Sal aqui, quando estamos falando de sal, não existia na época ainda nenhum sal do mar. Todo sal era sal cavado nas cavernas, era o famoso sal-gema. E esse sal era extremamente, e continua sendo extremamente importante. A Dalquímica trabalha com isso. Lá na ilha Matarandiba, ali é sal-gema, que é usado para gerar cloreto, é usado para gerar cloro, é usado para gerar sódio, é usado para gerar hidrogênio, tudo sal. E uma fortuna gerada só daquele sal. Em 2012, na nossa época, imagine 2000 anos atrás, o valor que esse sal tinha. Vocês entendem a importância que nós temos para Deus? A importância que Jesus nos dá na face da terra, mas também como se comportar diante dos homens, com uma palavra sempre temperada, mas com um tempero certo, nem menos, nem a mais. A menos nós estaremos removendo a espiritualidade de Deus na igreja. Igreja não é um centro social, embora nós distribuamos cestas básicas, auxiliemos as viúvas, mas o objetivo central da igreja é resgatar almas. Quando resgatamos almas, nós aprendemos a responsabilidade de cuidarmos, de ajudarmos. Mas se a igreja se transformar tão somente num clube social, perde a espiritualidade. Quem gostaria de ficar em uma igreja sem espiritualidade? Quem gostaria? Por outro lado, você colocar a espiritualidade exacerbada de tal maneira que tudo... Já viram aqueles sermões que tudo Deus está com a espada pronta para matar as pessoas? O sermão terrível, eu não consigo mais, não consigo mais ter paciência para ouvir isso. Não consigo. Por isso precisamos ter cuidado na dosagem do sal. Eu disse a vocês, e vocês leram em Levítico, que todo o alimento era temperado com sal. Toda a oferta ao Senhor era temperada com sal. Jesus vem e diz que nós somos o sal da terra. Ou seja, toda aquela oferta no Antigo Testamento, onde Jesus simbolizava o que era ofertado a Deus, onde Jesus era simbolizado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas saiba de uma coisa interessante. Nós também estávamos presentes naquela oferta de Deus que estava em Jesus Cristo. Nós éramos o sal da oferta a Deus. Está vendo que nós também sempre existimos na Bíblia antes da fundação do mundo? Nós representávamos aquele sal que era colocado para oferecer a própria oferta a Deus.
Se Jesus representava a própria oferta, nós éramos aqueles que davam gosto à oferta de Deus. Hoje, Jesus continua dizendo para a igreja: igreja, vós sois o sal da terra. Então, tempere a minha palavra, dê gosto à minha palavra, faça com que a minha palavra tenha prazer de ser ouvido pelas pessoas, degustado pelas pessoas. Faça com que os homens e as mulheres ouçam a minha palavra com desejo de colocar no coração e não tirá-la mais. Mas, e se eu estiver insípido? O que é que eu preciso fazer? Segundo o texto, para nada mais presta. Ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas a palavra de Deus nos diz que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É impossível ficarmos insípidos para Deus. Porque se pecamos, nós nos ajoelhamos, confessamos, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, restituindo em nós o sabor do sal. Amém. O sabor daquilo que nos faz próximos de Deus e também próximo do outro. Não existe religiosidade, não existe espiritualidade, não existe religião sem relacionamento com pessoas. Não existe. Nós nos relacionamos com homens e mulheres. Por isso que Paulo vai dizer: seja a vossa palavra temperada com sal. Não mate o outro. Faça com que o outro tenha prazer de conversar com você. Se relacione com o outro. Ame o outro. Faça com que ele aprenda a amar cada vez mais Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Vamos agora ter o nosso momento a sós com Deus. Hoje é um dia especial, encerramento de EBD. Então, vamos tirar os nossos 3 minutinhos de orarmos, em primeiro lugar, de 2 em 2, de 3 em 3, de um grupo. Aí é você que decide, de família. Mas vamos ficar neste momento de pé, ou sentado, ou de joelho. Agora, cada um, não fica sozinho neste momento, não. Você não é momento de orar sozinho, não. É momento de orar em grupo. Orar com o irmão, com a irmã, com o esposo, com a esposa, as criancinhas também. Isso. Vamos orar ao Senhor. Presente.